Pronto, Hernando, pode ficar à vontade, viu? Ok, então. Boa noite a todos. O trabalho ficou para que eu e Rafael Max explanasse um pouco sobre essa temática aí, né? Professor e os colegas. Eu tentei puxar um pouco mais para o esporte de alto rendimento, né? Eu e o Rafael discutimos um pouco sobre isso e porque, assim, não sei se é mais a minha vivência um pouco, por isso que eu puxei para isso e Rafael concordou, então a gente lá falou um pouco sobre isso aí. Não pode passar. Falando um pouco, né, do docente, discente. Vamos lá. O esporte é uma prática individual ou coletiva que visa equilibrar a saúde ou melhorar a aptidão física ou mental, que seja focando no alto rendimento, entretenimento ou sendo aplicado de forma lúdica. Hoje o esporte é visto como uma ferramenta social que contribui para o desenvolvimento integral do indivíduo, contribuindo nos aspectos motores e cognitivos, efetivos e sociais. Pode passar, professor. O esporte é uma atividade para os deficientes que buscam superar suas limitações físicas e se tornarem atletas de alta performance. Quando a gente conversou, eu e o Rafael, professor, a gente pensou o seguinte, de sempre falar um pouco das Paralimpíadas, né? Porque o Brasil, ele está participando desde de 76, quando começou realmente as Paralimpíadas, mas sendo que nunca teve esse destaque tão grande quanto de um período para cá, né? A gente pensou falar mais um pouco sobre isso, sobre as Paralimpíadas devido a isso. E falar, assim, destacar um pouco alguns atletas que se tornam mais conhecidos, né? Apesar de não ter tanto incentivo, mas um pouco conhecido. Pode passar. Eu vou deixar o Rafael falar um pouco dessa parte aí. Pronto. Boa noite a todos. Aqui a gente vai falar um pouco do início da questão do esporte e deficiência. Os esportes adaptados para os deficientes surgiram no século com modalidades voltadas para os deficientes auditivos. A partir do ano de 1920, passaram a incluir outros tipos de deficiências e, com isso, as modalidades esportivas começaram a ser adaptadas. Desde então, esses esportes começaram a ganhar espaço no cenário esportivo. Pronto, pode passar isso. A primeira vez do Brasil nos Jogos Paralímpicos foi na edição de 1972, em Hildenberg, Alemanha Ocidental, quando o país enviou representantes para competir no atletismo, tiro com arcos, natação e basquetebol em cadeiras de rodas. Hernandes, quer falar desse, Hernandes? Posso falar um pouco? Deixa eu só fazer um comentário, Sim. só para enriquecer aí essa parte do histórico, né, que você aqui, né, auditivo, lembrar, já que vocês estão puxando para Jogos Olímpicos, e aí, pessoal, só para deixar claro para vocês essas questões de Jogos Olímpicos, né, nós temos os Jogos Olímpicos de verão, nós temos os Jogos Olímpicos de inverno, nós temos os Jogos Paralímpicos, né, assim, que é o que vocês estão... Isso. A gente vai abordar mais o Paralímpico mesmo. Paralímpico. Pronto, certo. Isso. E aí, falando dessa questão do Paralímpico, em determinado período histórico, isso aí é tipo de curiosidade e conhecimento, tá? Era paraolímpico, né? Inclusive, a gente vai falar sobre isso depois. Era paralímpico. Aí agora é paralímpico. Já que você vai falar sobre isso, eu não vou me ater a esse detalhe. Depois você diz aí o que é, por que que mudou Pronto. esse nome.
Mas eu vou Pronto, me ater à questão aí, então, histórica, que como você já passou e vai entrar em Bolsa Atleta, creio que vocês não falaram mais, né? É muito importante a gente lembrar das guerras também, viu, Rafa e Hernani? certo. Vocês estão falando desse início aí, porque, de fato, o boom paralímpico, né, foi na Segunda Guerra, né, quando os soldados americanos, soldados ingleses, enfim, voltavam para suas casas, e aí, mutilados da guerra, sem um braço, paralítico, enfim, e eles não tinham, não eram oportunizados a eles, devido à exclusão, até hoje, né, mas na época era muito mais forte, e eles ficavam dentro de casa, deprimidos, índice de depressão, índice de suicídio, enfim, todas essas doenças mentais, né, alcançavam muito esse público, né, e foram muitos soldados de guerra, né, não foi só um nem dois, foram muitos. Juntar aí Primeira e Segunda Guerra, né, e aí o governo americano, como vocês bem sabem, esses governos são voltados mais ao militarismo, né, às questões militares, né, a maioria dos europeus que eram muito guerrear, né, desde os primórdios, né, com os impérios e por aí vai, a fim de eles condecoram essas pessoas como heróis da nação, né? E aí, como você vai ter isso como herói da nação e o cara tá em casa morrendo, né? Sem vontade de viver, né? E aí, a fim de que isso fosse minimizado ou até mesmo terminasse com isso, dependendo, é subjetivo, eles vão criar atividades, né? Voltadas a esse público cadeirante, principalmente deficientes físicos, né? E aí, só a título de curiosidade também, aí só para vocês lembrarem desse movimento das guerras, tá? Mas realmente começa com o auditivo e depois vai para o físico. Mas aí, só para a título de outro conhecimento, tem autores que discutem essa questão de classificação de deficiente auditivo, visual, físico, mental, né? Esses autores, São as esses classes, né, autores professor? esses autores classificam de que forma isso? Autores que eu digo da deficiência, tá? Eles classificam de que forma? Como a gente já conhece, né? Que é visual, auditivo, mental, né? Assim, físico, múltiplo, né? Quando tem mais de uma. E há autores que dizem assim, que esse deficiente físico não deveria estar classificado como físico, mas como deficiência motora, né? Porque o físico, se você classificar ele como físico, o auditivo também é físico, o visual também é físico. Compreende como o pensamento deles? Assim, um auditivo ele não ouve ou ouve com determinada limitação. É uma deficiência física você não ouvir, né? A pessoa que usa óculos, né, ou cego mesmo, é uma deficiência visual. É físico, os olhos estão no físico da pessoa, não é no corpo da pessoa. E aí, esses autores, eles dizem o quê? Ó, tira essa palavra deficiência física e bota deficiência motora. Porque aí sim, é auditivo, visual, motora, né? É uma deficiência específica, né? Motora. E retira o físico. Então, é só, se vocês estiverem lendo alguma vez na vida de vocês, de hoje em diante, algum autor, que ele fala de deficiência motora, não se olha, errou aqui, esse autor está equivocado. Não, é porque há autores que fazem essa diferença, tá? O que voga hoje é o que a gente já conhece. Mas eu não duvido,
nada que nos próximos anos aí mude essa classificação para motor ao invés de física, porque físico pode ser qualquer outra deficiência, porque todas as deficiências estão no seu corpo, estão no seu físico. Não existe deficiência fora do seu corpo. Então, eles usam isso como gatilho, né, para explicar por que ele desmotora. Eu, particularmente, acho que tem lógica até demais, né? Concordo. Né? O auditivo está no seu corpo, o visual está no seu corpo, não é assim? Então, só para vocês terem aí uma... Caso vocês façam alguma leitura sobre isso e queiram tratar, já saber dessas classificações, tá? Então, foram duas observações aí. A questão das guerras, né? Do deficiente motor ou físico, né? E essa questão da classificação e da Paralimpíada e Paralimpíada, eu vou deixar para você falar mais à frente. Aí, pessoal. Como a gente via, já estava observando, o Brasil ele não tinha tanta expressão nos Jogos Paralímpicos, né? Tinha, sempre participou, sempre, depois de, se eu não me engano, em 70 na próxima Olimpíada, 76, se eu não me engano, que ele participou, já teve um pódio, mas nunca teve uma grande delegação, nunca teve grandes atletas que sempre tivesse ali no pódio, né? Com ouro, na verdade, sempre estando no pódio, ouro, prata ou bronze, não importa. Aí foi passando o tempo, foi alguns atletas destacando, aí foi quando surgiu essa lei, né, de incentivo aí, que se tornou projeto do governo federal, um programa, na verdade, a Lei 10.891, 2004, aí se tornou um programa do governo federal, gerido pelo ministro do Esporte, que visa garantir a manutenção pessoal aos atletas de alto rendimento que não tem patrocínio. Promove condições necessárias para que os atletas se dediquem ao treinamento esportivo e possam participar de competições que permitam o desenvolvimento e suas carreiras. Pode passar, pessoal. E aí, Hernani, só para deixar outra curiosidade, hoje não existe, né, esse ministério, né? Isso. No atual governo, ele extinguiu o Ministério do Esporte, né? Foi, exatamente. É só uma observação para a gente repensar um pouco aí sobre as coisas que andam acontecendo no nosso país, né? Como é que extingue um ministério com essa potência, né? Uhum. E deixa outros que, na minha visão, não faz sentido, mas enfim, vamos dizer que é porque eu sou da área, né? Que é da educação física, e aí cada um que defenda o seu, né? Verdade. Eu acho que a gente vive enquanto país e o que viveu enquanto país, o esporte é representativo para a nação de uma forma geral, tá? Certo. Quando a gente fala, né, desse incentivo, realmente começou já a ter resultado, porque já em 2008, se eu não me engano, Pequim já vinha se destacando, né, mas aí onde teve o maior número de medalhas, tal, que foi com o Clodoaldo Silva, que é um potiguar, né, o nadador, Daniel Dias, esse pessoal já começou a dar mais visibilidade, né, ao esporte brasileiro, porque realmente não tinha tanto, não tinha incentivo, né, professor? E sem incentivo o pessoal não se interessa. Teve até aqueles corredores, né, como aquele Lucas Prado, se eu não me engano, é Lucas Prado, a Adriana Santos, se eu não me engano, Terezinha, não lembro agora o sobrenome dela, Terezinha Guilhermina, é isso mesmo, é Guilhermina. Então, a partir desse pessoal, como se destacaram um pouco, já começou realmente a dar mais visibilidade, e aí veio, quando veio esses incentivos de 2004 para cá, aí começou o pessoal também mais se interessar, né? Porque você sabe que quando tem visibilidade na TV, as crianças também começam a querer fazer aquilo, né? Procurar na escola, até mesmo em casa, os pais incentivar mais isso, as crianças a participar desse tipo de coisa, né? De praticar um esporte, as crianças, às vezes, cadeirante, amputada, que ficava por ali sem fazer nada,
Mas o pai, pô, minha filha também pode ser, é capaz de fazer isso aí, né? Então começa a incentivar também, a criança começa a se empolgar. Aí é onde veio A os ideia do, valores. a ideia do Bolsa Atleta, né, Hernani, é a mesma ideia, é a mesma ideia de bolsa de universidade, por exemplo. Isso. Pô, é tanto que ele Você colocou se na... dedique, não Pode falar, diga, pode falar. que ele não, que esse atleta, né, ele não precise fazer outra coisa que não seja treinar. Exato. Tá? É tanto que ele... Assim é o mestrado, né, ou doutorado. Você dá uma bolsa Isso, para aquele aluno, ele não precisa trabalhar para se dedicar só àquilo lá, né? para ele dedicar só ao mestrado dele ao doutorado. É a mesma lógica do Bolsa Atleta. É tanto que nessas categorias de valores, professor, né, na Bolsa Atleta, ele incluiu até o estudante, né? Aquele Isso, que podia ser um potencial, mas não tinha condições de ir nem para o treino, né? Não tinha condições de bancar uma passagem de ônibus, nada disso. exatamente. Aí você vê, a gente pode ver os valores aí, como tem o atleta estudantil, né? R$ 370 por mês. Sim, professor, só lembrando, esses valores, ele foi nesse período das Olimpíadas do Brasil. Eu não sei nem como é que está hoje. Confesso a E, falar que eu não pesquisei. Mas em uhum, 2016 é que estavam esses valores aqui, tá? Só para a gente deixar firmado isso aí. certo. Aí o atleta base, né? Aquele que já vem treinando, mas que precisa às vezes fazer outra coisa, como você vem dizendo, né? Aí ele Uhum, tinha que ter esse tipo também. Aquele atleta nacional, que ele já começar a participar de campeonatos e se destacar, já passa a ganhar um valor maior, de 925. O atleta internacional, 1.850, né? O olímpico, o paralímpico, ele já ficar nessa base de 3.100 porque era um atleta, querendo ou não, que precisava de maior recurso, né? uhum. De alimentação, apesar que já tem um apoio maior das confederações, das federações, mas tem que ter realmente. É porque, em tese, esse dinheiro aí é para você gastar com você. E isso, Porque quem vai bancar a viagem é o próprio comitê, são os patrocinadores, esse pessoal aí. Então, em tese, esses 3.100 aí, por exemplo, é para você se manter como salário mensal, para você comprar sua comida de casa, alimentar sua família, seu filho, comprar uma coisa para sua mulher, sei lá, alguma coisa desse tipo. Não para você pagar suas viagens, até porque um atleta olímpico aí, paralímpico, esse dinheiro aí que ele dá, eu acho que dá para fazer uma viagem, olha lá. exatamente. E de volta acabou o dinheiro, bom. Exato. Pronto, pode passar, professor. E atleta pode ali, né, é o top, né? É o que tá Sim, é aquele que já participa de vários campeonatos, né, nas Olimpíadas, as Paralimpíadas, e que está sempre subindo o pódio. Aí ele vem e já começa a receber esse valor aí. O Rafael vai falar um pouco sobre isso aí, professor. Falar agora sobre os Jogos Paralímpicos de 2016. Oficialmente, os Jogos da Paralimpíada, mais comumente Paralimpíada Rio 2016, foi um evento multiesportivo para atletas com deficiência, organizado pelo Comitê Paralímpico Internacional, realizado no Rio de Janeiro, Brasil, de 7 a 18 de setembro de 2016. Foi a primeira vez que os Jogos Paralímpicos foram sediados na América do Sul, na América Latina. Os Jogos Paralímpicos, eles sempre ocorrem no mesmo ano da Olimpíada, um mês depois. Isso. Mesmo ano, um mês depois. Sempre no mesmo país. Hein? Isso. Isso é porque já aproveita toda a estrutura que foi montada, né, professor, para as Olimpíadas, aí já aproveita para as Exato, Paralimpíadas para adaptar alguma coisa, né? exato, porque historicamente não era assim antes, né? Tinha a Olimpíada e tinha a Paralimpíada em outra cidade. E aí o COI, né, foi vendo, amigo, rendeu algum dinheiro, rendeu R$ 1, algum tutu, algum dólar, sei lá, qualquer moeda que você queira pensar, o COI abraça. Então, quando ele viu que propriedade, apareceu um atleta ali, outro acolá, já estava o mundo envolvido, já tinha atleta
de todos os continentes, tanto masculino quanto feminino. Opa, já começou a aumentar cota de TV, aumentou, aí os caras vai e abraça. Mas enquanto não rolava isso, era mais aquela questão do, que coisa linda, ele sem os braços, correndo. Enquanto era essa visão romântica do negócio, né? Não chegou junto, não, mas depois que. Se foi com futebol de areia, por exemplo, né? Futebol de areia, o Brasil, nos primeiros campeonatos, ganhava tudo. Só o Brasil praticamente jogava. Depois começou Uruguai, Argentina, Portugal, Espanha. Vocês sabem, a gente viveu esse histórico. Aí hoje a FIFA vai e faz o quê? Opa, futebol de areia, campeonato FIFA. Tanto é que o primeiro campeão foi a França. Da França para trás, todos os campeonatos foi o Brasil que ganhou. Mas o primeiro campeonato não foi o Brasil. Porque de ano para frente é o que ele conta. O oficial FIFA, né? Lógico que, empiricamente, o que a gente viveu, a gente conta desde o começo, né? Mas a FIFA vai contar daquele dia para frente, levando para o futebol masculino para ajudar nesse exemplo do que é daqui para a própria conhece que o Mundial começa de 2000 para frente, né? Então, para a FIFA, que foi aquele que tem no Rio de Janeiro, que o Corinthians foi campeão, né? O Corinthians e Vasco, a final. Ela, a briga, a briga hoje, né? Que ela reconheça que os antes desse 2000 também valha, né? Porque o Flamengo foi 81, o Grêmio foi 83, São Paulo foi 92, 93, né? Assim. Mas só que ali era um intercontinental, né? Era a América contra a Europa, né? Aí de 2000 para frente ela começou a fazer como é esse modelo que é hoje. A FIFA reconhece de 2000 para frente. Então, mas quem viveu de 2000 para trás, viveu aquele como sendo mundial. Aí você vai dizer que 92, assim como tem aquele campeonato de 87, e Flamengo e Sport até hoje briga para ver quem foi o campeão. Diga para quem torce para o flamenguista que não foi o Flamengo. Então, assim, quem viveu, é que sabe, né? Viveu aqui, experienciou aquele momento, não tem como negar. Eu assisti o jogo de São Paulo, para mim era decisão do Campeonato Mundial. Se a FIFA diz hoje que não é, paciência, mas na época que eu assisti era, né? Então, assim, a gente também tem que ter muito cuidado nessas leituras que a gente faz, tá? Então, as Olimpíadas, as Paralimpíadas, elas se tornam no mesmo ano, um mês depois, né? Depois de toda essa questãozinha financeira, de patrocínio, atingindo uma gama maior de pessoas, atingindo o mundo de uma forma geral e por aí vai. Isso. E muita gente não conhece muito os atletas paralímpicos do Brasil, mas hoje em dia o Brasil é uma das potências na Paralimpíada. Exato. Que você vê a Olimpíada normal, dos atletas normal, o Brasil briga ali bem lá embaixo, não briga com os grandes realmente. Atleta normal é ótimo. Já na Paralimpíada não, o Brasil é uma potência. Aí vem aí, o Brasil teve a maior delegação na Paralimpíada aqui do Rio de Janeiro, com 286 atletas, teve em 22 modalidades, ganhou no total 72 medalhas, 3 esportes diferentes, 14 foram de ouro, 29 foram de prata e 29 foram de bronze. 90, e tiveram 99 finais disputadas. Foi um ano muito bom aí para
os atletas paralímpicos do Brasil? A gente terminou em oitavo, pô, no quadro 2018? geral. E o oitavo foi em 2008, não, professor, em Pequim? 2016. 16, né? Então, 2008 foi em nono. Foi em nono. Lembrei agora, foi em nono. Que foi quando exatamente começou a se destacar bem o Brasil, né? Em 2008, e com os incentivos aí o Brasil se deslanchou. Aí se tornou a potência, como o Rafael vem falando aí. A gente ficou na frente da Itália, a gente ficou na frente da Espanha, a gente ficou na frente da França. São países primeiro mundo, né, pô? País primeiro mundo, exatamente. Vai lá, pode continuar. Vai passar? Pode passar. Pronto. Aí eu vou falar do legado agora. O verdadeiro legado que as Paralimpíadas deixaram foi a mudança cultural no país. Os Jogos trouxeram uma mudança de atitude em relação às pessoas com deficiência. É preciso respeitar as diferenças e promover a igualdade para que possamos garantir a plena participação das pessoas com deficiência na sociedade. O esporte como um instrumento fundamental para a inclusão social dessa parcela da população. Só um comentáriozinho aí, pessoal. Quando a gente lê aqui, né, inclusão. Aí eu lembrei daquela frase que você tinha dito outro dia, que nesse nível de esporte, no caso do alto rendimento, já não se torna tão inclusão, né? Tanta inclusão. Porque os outros são excluídos também. Se não for um atleta de ponta, ele vai ser excluído. Interessante isso aí. Uma característica do esporte, ou dança, ou luta, não interessa, de alto rendimento, é a exclusão. Por que é característico? Porque só vai quem realmente for o melhor. Uma das coisas que me doía mais, enquanto professor, enquanto treinador, técnico, enfim, era ter que escolher, tipo assim, ó, 12 atletas para sua equipe. Rapaz, era um martírio escolher, mas ao mesmo tempo você tem que escolher ser, né, ó, você, e os que não foram escolhidos você tem que, né, dar o apoio, né, porque é chato demais, mas você tem que, Todo um jeito, toda uma pedagogia para poder também excluir os outros, né? você enquanto treinador, enquanto técnico, né, você é, é, é é líder, né, não deixa de ser um líder, então você tem que chegar para eles e dizer, ó, não foi agora, mas continue treinando, tal. E aí você corre o risco de perder aquele atleta, né? Não querer mais, ficar chateado, mas isso tudo faz parte da vida, né? Nem sempre você vai ganhar. Eu falei isso outro dia, né? Na realidade, a maioria das vezes você não vai ganhar, né? Então, Verdade. eu tô falando da gente que eu creio que nós somos ainda réis mortais, né? Falando aí dessa área, né? Porque eu vendo o Jordan, naquele seriado que eu disse a vocês, no documentário, jogou desde a década de 80 que ele jogava basquete. Se você somar as vezes que ele perdeu, meu amigo, É verdade. vai dar E lembrando, o quíntuplo falando daquele, do que ele ganhou. falando daquele seriado, professor, o senhor parece estar com quem? Com aquele Tony Kukoc, né? Como é aquele, o croata lá? Kukoc, Kukoc, Kukoc. isso. O rosto hoje está parecendo com o dele atualmente, né? Não na época que era mas bem mais magro. Ele, esse Kukoc, né? Era um dessas pessoas, era um desses atletas que não ia dar para nada também, né? O cara vem de um país que está em guerra, né? Ah, vai ficar por ali mesmo e o cara se torna um astro da NBA, né? Foi jogar E primeiro na Itália, né? ele era bom. Foi jogar na Itália primeiro e quando pegou todo aquele esquema europeu lá, foi para conseguir uma vaga na NBA. E ele era bom, ele era bom. Agora, porque Jordan não dá para comparar, né? É diferenciado. Não dá para comparar com Jordan, não.
Vai Pode lá, passar isso aí, professor. Pode passar. posso passar. Pode. Eu disse que ia tentar não falar, mas não tem jeito para mim, não. Aí vem aquela curiosidade que você tinha comentado aí há pouco, sobre Paralimpíada ou Jogos Paralímpicos, né? Que era o que a gente no Brasil conhecia antes. Eu, pelo menos, da minha época, eu sempre falei Jogos Paralímpicos. Aí vem a historinha aqui, né? O Comitê Paralímpico Internacional disse que, desde sua fundação em 1989, usava o termo Paralimpíada, no inglês, né? Paralympics, e que nunca se referiu às competições em outra maneira em inglês. Quer dizer, sempre para o comitê era paralímpico, né? Aham, Paralimpíada, né? Paralímpico, o aham. atleta. Alguns países, entretanto, entre eles o Brasil, optavam por Paralimpíada, que era assim como a gente conhecia, né? Que eu conhecia também. Por questões linguísticas, por conhecer, falar por Paralimpíada por questões linguísticas, é isso. Em 2011, o Brasil, as competições eram chamadas oficialmente de Paralimpíada, ou Jogos Paralímpicos, e os participantes eram conhecidos como atletas paralímpicos, paraolímpicos, né? Naquele ano, no entanto, após os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México, aí o comitê determinou que todos os comitês nacionais padronizassem o termo, né? Aí concretizou, no caso, o Paralimpíada. E, por consequência, Jogos Paralímpicos. Paralímpicos. E atleta, termina enrolando a língua esse negócio. É, O é por brasileiro é questão, é por questão linguística, viu? Por isso que isso, ele, e por isso que falava Paralimpíada, que era mais fácil para a gente. exato. Aí, assim, o Brasil acatou também a decisão do Comitê Olímpico, né? Por isso que teve essa mudança aí. Do Paralímpico para o Paralímpico, né? Não, o contrário, Paralímpico para o Paralímpico. Agora vocês, olha, vocês falem Paralímpicos, viu? Por favor. Exato. Porque aí é o termo correto, tá certo? Lógico que quem escutar você falar é óbvio para entender. Sim. Mas para ser uma frase, a palavra correta é paralímpico. E para quem é da área, né? A gente que é da área, principalmente, que vai ser julgado, né? Exatamente, exatamente. A gente é com uma responsabilidade maior, né? Exato. Pode passar, professor. Essas são as modalidades que nas Olimpíadas de 2016 no Brasil tiveram, né? Não sei exatamente se hoje em dia, professor, no caso seria de Tóquio agora 2020, se acrescentou algum. Eu sou sincero a dizer que eu não pesquisei sobre isso. Aí eu lembrando agora dessas modalidades, aí eu lembrei desse detalhe e não pesquisei sobre isso. Mas aí as modalidades eram o atletismo como esporte mãe, né? Sempre desde dos primórdios. É, o atletismo é atletismo, né? Exatamente. É tanto que hoje eu vivo um pouco dele. É, atletismo é. O basquete em cadeira de roda, bocha, canoagem, ciclismo de estrada, ciclismo de pista, esgrima em cadeira de roda, futebol de 5, futebol de 7, goalball, muito interessante isso aí, eu não conhecia mais praticamente nada disso aí, eu dei uma lidazinha agora, halterofilismo, hipismo, judô, rugby em cadeira de rodas, tênis de mesa, tênis em cadeira de roda, tiro com arco, tiro esportivo, triatlo, vela e vôlei sentado. Isso aí foram as modalidades que tiveram na Olimpíada de 2016, né? Aí foi como eu disse antes, eu confesso que não sei se iria incluir outras modalidades agora em 2020. Ou até antes mesmo, né? Esse, esse futebol. Você pode dizer, Hernando, para mim, por gentileza, qual é a diferença do de 5 e do de 7? Qual é o que é para deficiente visual? É o de 7, é? É o de sets. Isso não confirma agora, professor. Gerou uma dúvida também quando você me perguntou. Eu posso dar uma pesquisada hoje e na próxima aula já passar para vocês isso. Agora sim, tem uma coisa legal que vocês falaram, mas tem outra coisa legal de se falar agora também. Eu não sei se vocês vão falar. É, do goalball. Vocês vão falar do goalball? Não, eu só coloquei ele aqui como modalidade que já estava, né, dentro das modalidades olímpicas, mas eu não conhecia, foi como eu disse, eu não conhecia essa modalidade. Eu tinha visto nas Paralimpíadas passadas, mas Para não prestei atenção, né, assim, nas regras, nada disso.
Aí dei uma olhadinha rápida agora, e é bem interessante, até mesmo a forma de jogarem, como agarrar. Tem uma foto aí mais à frente dele. Como vocês bem disseram aí no início do trabalho de vocês disseram que, e com toda a propriedade deles de passagem, porque era de fato, a pesquisar, o que que eles faziam, né, com aquelas pessoas, né, que eram deficientes, né, como vocês bem disseram, eles adaptavam os esportes convencionais à realidade daquela pessoa, né, ou daquele grupo, né. Por Isso, exemplo, por isso que eles falavam até que era esporte adaptado, né? Ele não falava sobre a ciência. esporte é basquete, mas só que é em cadeira de rodas, porque vai adaptar esse basquete para o cadeirante, né? Então, assim, mas dentre todos aí são esportes adaptados, mas dentre eles, o goalball não é um esporte adaptado à deficiência, ele é um esporte criado. O goalball, ele tem uma característica que é só dele. O goalball é um esporte que foi criado para o deficiente visual. Ou seja, se você, Hernani, Rafa, Diogo, Maria, qualquer um de nós quisermos jogar goalball, a gente vai jogar um esporte que não foi criado pensando na gente, nos ditos não deficientes. Compreende a diferença? Foi isso que quando eu estava lendo, eu fiquei observando. Pô, é um negócio que não foi adaptado, não é isso? Não Que foi. se a gente, como você está falando agora, se a gente for tentar jogar, a gente vai sentir uma dificuldade enorme pelo fato de. Se a gente for jogar o goalball de olhos abertos, que a gente enxerga, vai, a gente não vai achar graça nenhuma, praticamente. É verdade. Porque é arremessar a bola e o outro defender. Muito não vai sair ninguém. Mas, para a gente fazer o goalball, a gente tem que se adaptar para jogar. E o que, é que a gente faz? Por exemplo, eu já dei aula de goalball para alguns grupos, né? Fitinha no olho do sujeito, pega a bolinha lá que tenha o guiso, o espaço para o sujeito. Que beleza, hein? Para o sujeito botar a mãozinha dele e saber onde é que ele está. Realmente faz uma marcação com barbante, bota fita por cima, para ele pegar e saber, opa, eu estou aqui indo para a lateral, estou aqui no meio, estou indo para trás. E aí a bola e joga, e os outros lá com o barulho tentam para um lado para o outro para agarrar. Aí sim, será a dificuldade gigantesca para a gente jogar, porque a gente não é cego, tem toda essa habilidade que aquele sujeito cego tem, e é ser educado para poder jogar, né? Uma classificação de um autor bem legal, que ele fala dos deficientes, que ele diz que os deficientes, eles, analogia aos heróis, né? Eles perdem um poder, mas ganham outros superpoderes, né? Eu vejo a visão, mas em compensação eu fico com uma audição extremamente elevada, né? Porque eu vou ter que usar ela para poder me localizar, andar e fazer as coisas, né? Então, ele diz assim, que o deficiente, o visual, por exemplo, ele tem a deficiência de não ver, mas em compensação ele tem um superpoder na audição, né? A gente não utiliza muito a audição, por exemplo, porque a gente vê, né? Então, a gente vai ver uma coisa e nem escuta, às vezes. Passa batido. Eles não, eles têm que escutar. Então, ele afina mais, né? Refina mais
esse sentido, né? Vamos passar para as figuras agora, né? Isso. Professor, já tive, assim, lá no FACEX mesmo, eu não me lembro qual foi a matéria exatamente, mas a gente já teve uma experiência com o goalball. Não foi para deficiência, não? Como é? Não foi esporte adaptado ou esporte deficiente? O tema era em relação a isso, agora não estou lembrado da matéria exata. A gente teve uma experiência, aí botou as vendas nos olhos, do jeito que você falou, aí fez aquela bola que tem o guiso, né? Chama guiso, parece. Tem um Guizo. barulhinho, tem um barulhinho, aí você. E realmente pra gente que não é cego, que não usa muita audição, né? É bem difícil localizar, ter a noção de para onde a bola vai, de para onde ir, né? É bem complicado mesmo, bem diferente. Quando você deita pro lado, a bola já passou, né? Exatamente. Quando você pensa que ela tá se aproximando, ela já tem passado de você. Já foi gol há muito tempo. Mas é isso mesmo, né? Nós somos diferentes, né? Somos seres diferentes. Exato. Pronto, as figuras aí, professor, fala por si, né? No caso, o atletismo com deficiente visual, com amputado, o vôlei sentado, o basquete, tem mais outras figuras E, aí. e sentado. E cada um deles tem sua regrinha, tem as classificações funcionais dos atletas. Tem Exato, exato. todo um. Nessas últimas figuras tem essas duas de cima, tem o atletismo lá, né? O cadeirante lá na estrada, o ciclismo de estrada que chama. Inclusive, é bem interessante, não sei se todos vão saber sobre isso, mas essa cadeira que eles utilizam é a handbike, que chama. Essa cadeira chega a uma velocidade gigantesca. Tem atletas aqui em Natal mesmo que a gente já fez algumas corridas com eles, e eles passam pela gente numa velocidade incrível. Mas, lógico, isso aí é muito treino também, é força que vem adquirindo, né, se adaptando à cadeira, porque antigamente corria com aquela cadeira normal deles, e passou a adquirir essas handbikes aí, e evoluiu muito eles no tempo, né, claro. A outra figura é o goalball, né, que a gente ia comentando, e deve ser interessantíssimo, eu não tive essa experiência ainda. E essas duas figuras embaixo, professor, são atletas potiguares. O Júnior França, do halterofilismo, e a Thalita, junto com o Felipe Veloso, né, que é o guia dela, o professor. Ele é o técnico dela e é o guia também. Eu tenho o prazer de conhecer, no caso, o Felipe. Você conhece? Conheço o Felipe Veloso e a Thalita eu conheço. Não tenho amizade com ela, né, mas o Felipe Veloso eu já tenho amizade porque, através do atletismo, né. O Júnior França eu conheço porque às vezes acontece de estar no Kaique ali, ele tá lá na SADEF lá, eu já ouvi lá, mas não tive a oportunidade de ter uma conversa, né, assim, mas o Felipe Veloso eu tenho um maior contato com ele. É um cara que é muito conhecedor dessa área, tanto que ele é professor também, ele é mestre em educação física. É um cara muito conhecedor dessa área, porque ele foi atleta olímpico, ou foi atleta do atletismo, né? Um cara muito bom também. A história dele é interessante, que ele veio de uma formação meia barra pesada, assim. Ele era trabalhoso, vamos dizer assim, no passado. Ele sabe disso, apesar de estar sendo grato, pode até ele tá vendo isso aí depois. Na curiosidade de passar, né? Mas ele sabe disso, e depois foi um cara que se destacou aqui no estado, até mesmo estudando bastante. Hoje ele tem seu mestrado, acho que está batalhando doutorado aí, e como atleta ainda está se destacando mundialmente aí, junto com essa Thalita, ele está fazendo um trabalho muito bom com ela, e ela tem lógico que ela tem todo o mérito, né, que ela que é a corredora em si, ele tem o mérito para ajudar, né, passar o conhecimento para ela. Mas eu tive a oportunidade também de ver esses treinos dele lá com ela, no Kaique ali, no UFRN. E é muito interessante como o técnico age nessa hora, né? Porque os comandos é diferenciado, tudo muda, né? É verdade, é verdade. Ele não pode nem passar dela, né? Tem que correr sempre Ao lado, sempre ao lado. Na hora da chegada, sempre ele estica um pouco mais o braço para porque ela passe, né? Primeira, todos uns protocolos que é interessante. Se ele passar dela, é como se ele tivesse
empurrando, trazendo ela com ele, aí ele julga, desclassifica, né, a atleta, né? Ele tem que estar sempre ao lado ou ela na frente, né? Isso, exatamente. É muito É o, interessante. é o seguinte, se der certo no próximo semestre, né, a gente tá vendo aí como é que vai ficar esse calendário, a gente vai fazer algumas aulas, né? Eu tô vendo aí com o Luciana, e dentre essas aulas práticas, uma delas eu estava pensando em fazer exatamente algo sobre isso aí, sabe? Uhum. Sobre deficiência. Aí eu pensei no goalball, né? Interessante. Eu pensei no goalball, e aí vamos ver como é que vai fazer, né? E vai ter que ser dia de sábado, né? Eu acho, dia de domingo, não sei, vou ver, ainda tá vendo isso aí, porque disciplinas práticas ficaram prejudicadas, né, devido à pandemia, e a gente vai tentar aí fazer dar um jeito de vocês não ficarem prejudicados e fazer essas aulas, entendeu? Sim. Se vai Eu ser, tenho, se eu vai tenho ser, uma. se vai ser como projeto de extensão, se vai Sim, ser, sabe ainda, está discutindo, até porque ninguém sabe nem como é que vai ser o outro semestre, né? Então, assim, a gente fica nessa discussão, mas não pode dizer nada ainda, assim, afirma, dizer pode, mas não pode afirmar, porque a gente não sabe como é que vai ser essa pandemia, mas a ideia era que desse pelo menos umas 3 aulas, 4, sei lá, uma quantidade de X de aulas que desse para compensar de alguma forma, e uma delas eu pensei em fazer alguma ciência e fazer essas relações que a gente fez na pedagogia do esporte, entendeu? sim, Não é só simplesmente, lógico, a gente vai mostrar o esporte, explicar um pouco das regras e tal, mas não simplesmente dar o esporte por dar, entendeu? Mas falar dele também, como é que a gente poderia tratar isso pedagogicamente, o ensino do goalball, né, que já é um trato com outro público, né, um trato com o público que é deficiente visual, e aí você tem que ter todo um cuidado. Eu já trabalhei com público deficiente visual, eu já trabalhei com deficiente motor, né, ou físico, né, e uma das coisas que eles mais me falavam, e aí eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, era exatamente tratar eles com muito mimimi, né, com sim. muito coitadismo, né, mas tratar e ele não tinha o braço inteiro. Aí eles sempre pediam para jogar comigo, né? Professor, a gente quer jogar com você. Eles diziam que o sonho deles era ganhar de mim, né? Ganhar do professor. E todo professor, todo treinador, todo técnico treina seus atletas para que eles ultrapassem em todos os níveis, inclusive o deles, óbvio. E aí eles diziam que, não, quando eu ganhar do senhor, aí já vou ficar feliz, né? E eu disse assim, mas não ganha não, porque tu não tem um braço. Desse jeito, sabe? Aí ele, pronto, já começou a tirar onda. Eu disse, Aí, beleza, aí começava o jogo. Eu jogava no mental dele, né? Dizendo assim, ó, tu não vai ganhar porque tu não tem um braço. Ele tem que tirar a força peraí, eu não tenho um braço, mas eu vou mostrar que só com você, com os dois, eu só com um ganho, né? E aí, o jogo jogava muito no lado, a peteca do lado de que ele não tinha o braço, né? E aí, isso é uma estratégia do jogo, dos não deficientes, né? Você jogar no braço, do lado do braço mais, se eu sou outro, eu tento jogar o jogo mais pro lado direito, porque são golpes mais difíceis de realizar. Se você não tem um braço, fica mais difícil ainda, né? Porque aquele braço, ele faz o equilíbrio todo no seu corpo para você golpear com o braço que está segurando a raquete. E quando você não tem, como é que você equilibra isso, né? Aí eu ficava jogando daquele lado. Aí errava, errava, errava. Aí quando terminava tudo, aí dizia assim, ó, joguei no teu ponto fraco, né? Tu não tem o braço, então eu jogo daquele lado.
Aí o cara é mais os dois, eu digo, eu tenho os dois, mas eu tenho um ponto fraco. É só você, na hora do jogo, perceber. Então, assim, é uma conversa, tipo, sem muito, porque o bichinho não tem um braço, né? Não, tu não tem tu tem o ponto mais fraco naquele lado. Eu tenho os dois. Então, o que é que você pode fazer para que me faça, né? Não é porque aí quer dizer que porque eu tenho os dois braços, eu sou imbatível, eu não tenho, né? Não existe. Então, assim, é treino, como você falou aí, né? É treino, como você falou do Felipe Veloso e da Thalita, né? Tu acha que o Felipe Veloso em nenhum momento passou dela? Tu acha que já caíram os dois? Com certeza. Já um trombando no outro? Claro que já, né? Tu acha que o Felipe Veloso não tira uma ondinha com ela, dizendo que é porque ela é Tira, cega? Claro que tira. tira muito, Agora porque sim, os treinos, eu já tenho a oportunidade de participar dos treinos lá, e não é só com ele, com todos os outros que treinam lá, toda hora é aquela brincadeira ali, e confunde verdade, né? Para poder exatamente exato. incentivar, como você falou com o seu aluno lá. Então, assim, é na intenção de colocar de fato o sujeito na sociedade e na onda. As brincadeiras, quando se tiram com o outro, não interessa se ele é deficiente, a brincadeira vai ser tirada. Lógico que tudo tem limite, você não vai sair treinando todo mundo no meio da outra, não sabe nem quem é. Mas no seu grupo de amigos, no seu grupo de treino, na sua turma, né, você tira uma onda, né? Agora, uma pessoa que você não conhece, é óbvio, né? E com um atleta desse, é um nível de confiança muito grande, que isso aí, não, você falar isso, não vai atingir, ele está cometendo bullying, ele está cometendo um ato, não, né? É de fato você colocar o sujeito ali, naquele ambiente, e todo mundo tirar onda com todo mundo, tirar sarra, um momento de brincar, um momento de descontração, né? Diz que o outro tem nariz grande, diz que o outro é careca, e assim vai, não tirar onda com isso, né? Isso aí não é uma deficiência. Aí você aproveita que o cara é e tira onda com ele tira onda com você, e por aí vai. Ele se sente incluído quando tira onda com ele. E um deles me disse uma vez, isso, exatamente isso. Eu não estou falando isso do meu achismo, não. Eu estou falando isso de leituras que eu já fiz e de experiências que eu já tive. De chegar para mim e dizer assim, professor, você é massa demais. Eu disse, por quê? Porque você não tem pena, não de síndrome do ismo, né? Fica coitadismo, né? Com aquele sujeito deficiente que já é excluído e você fica o bichinho, o tadinho, não, sei o que. Aí, meu amigo, como é que esse sujeito vai ter o querer tentar resolver as coisas só, né? Se você dá tudo, você faz tudo porque tem pena. Não, não é assim, não. Né? Outra tiração de onda, uma vez eu tava com um atleta que ele era deficiente visual, e aí caiu um negócio, a gente conversando, caiu um negócio, né? Aí eu fui e disse, fulaninho, pega aí pra mim. Aí ele virou o rosto pra mim assim, aí disse, como? Eu disse, não, você abaixa e pegue. Aí ele disse, eu não vi onde caiu. Ele disse, eu não vi onde caiu. Aí eu disse, oxe, olhe pra baixo e procura. Aí ele, mas tu tira onda mesmo, né, comigo? Eu disse, por quê? Porque tu sabe que eu não vejo, pô. Aí eu digo, eita, é mesmo, ó. Então, assim, tratar com naturalidade das coisas, né, e isso aí é importante para eles se sentirem incluídos. Tem um filme, vocês devem ter assistido, como é o nome, Jesus? Que é de um rapaz, um ricão que é tetraplégico e um negro Um cuidador africano, negro, né? subúrbio, negão lá, subúrbio, inclusive saindo de prisão, né, cheio de condenações nas costas, vai cuidar dele, né? E aí acho que o negão tá lá fora, acho que é com, não lembro agora, dizendo, ele é um negro, ele é pobre, veio da prisão, é um criminoso, sei o quê que tu queres com um caba desse?
falou, o que eu quero com um cara desse, o que ele faz comigo é o que vocês da minha família nunca fizeram. Ele me trata como normal. Eu lembro desse filme, assisti também, é muito interessante. E no filme, durante o filme, a gente vai notando que ele vai falando algumas coisas como se o outro pudesse fazer. Assim, que horas? Aí eles pegam o relógio aí pra mim, aí o cara, como é que eu vou pegar o relógio pra você se eu não consigo mexer braço e perna, entendeu? Ciência, né? Eu acho que é importante a gente tratar dessas questões, ainda mais a gente que pode lidar com esse público, né? No esporte, seja na escola ou seja no alto rendimento. A gente saber lidar com ele, né? Ou pelo menos ter mais ou menos uma base, depois estudar mais um pouquinho e tentar aí lidar com esse público, porque é um público que merece, sim, de fato, ser incluído em todos os aspectos da sociedade, são seres humanos como qualquer outro, né? Com certeza. E só lembrando, professor, tem vários outros atletas potiguares aí em destaque mundial, mas é porque eu não coloquei, né, todos assim, mas tem bastante, né? Tem, coloquei só Lógico. esses dois, mas que era o mais, né, no meu caso, foi o mais lembrado, né? Mas que existe outros sim, no tênis de mesa, né? No halterofilismo também, uma atleta feminina, do feminino lá. Uhum. Tem outros, no atletismo também, mas é porque também não adianta encher um monte de figuras aqui, né? De imagens. Sim. E assim, lógico que essa temática, esporte da ciência, é uma temática gigantesca, né? Você poderia ter falado de vários aspectos, mas esse é um aspecto que é bem legal, inclusive da área do bacharelado, né? Isso. Vocês não fugiram do curso que vocês estão fazendo, que é bacharelado. Então, assim, por mim deu conta, né, da proposta. Não, é lógico que você podia falar da deficiência na escola, né, os alunos, né, como é que faz para incluir, mas já seria outra discussão, que aí nem dá tempo, né, pô, imagine aí, ia ser outra aula para falar disso. É A verdade. gente, De início a gente discutiu, quando eu e o Rafael se falou, da gente falar um pouco de tudo, mas a gente viu que ia ser muita coisa para explanar e pouco tempo, né? Mas não, vamos fazer de um tema só, que pelo menos é o que puxa mais para nossa área também. E querendo ou não, o alto rendimento é mais conhecido por todos do que a base, né? Vamos assim dizer. uhum. E aí eu só queria lembrar a vocês, parabéns, viu, Hernani e Rafael, pela apresentação de vocês. Mas eu só queria lembrar agora a todo mundo, tá? Eu não sei se eu falei na aula passada, mas se eu tiver falando, não há problema nenhum. Reforçar não quer demais. Eu consegui confirmar com os três professores, tá? Já, as três sextas, né? Que é a partir da próxima, né? Dia 19, 26 e 3 de julho. Confirmei Professor, com os três aproveitando já, você falou essas deles. datas, vou até dizer, falando com um pouco, você, talvez dia 19 eu chegue um pouco atrasado na aula aí, porque eu tenho um método marcado e infelizmente não tenho como desmarcar. Aí Certo, talvez chegue um certo. pouco atrasado, mas se eu Ok, puder, quanto antes. ok. Não, estou só querendo lembrar vocês, assim, né? Pra vocês estarem tentando se programar. No dia 19, e é naquela ordemzinha que eu coloquei no cronograma, que eu postei tanto no Ava como no grupo, né? Dia 19, o professor Bruno vai falar da pedagogia dentro dos treinos, né? Como a gente pode abordar a pedagogia dentro de treinamento esportivo, né? Para mim é de suma importância a gente saber disso, né? Porque a gente não costuma tratar treino de alto rendimento pedagogicamente, né? E ele vai falar sobre isso, né? Isso é o dia 19. É o professor Bruno. Ele vai falar do jogo,
desse movimento do jogo, conceituando o jogo até se transformar em esporte, visto que todos os esportes um dia foram jogos, né? Então, para nossa área é importante, e aí essa dele meio que abarca as duas áreas, né? Tanto da licenciatura quanto do bacharelado, e aí é interessante, né? Porque terão essa dupla formação, né? Pelo menos a maioria, né? E o terceiro é o George, que vai estar dia 3 de julho. Se eu não me engano, vocês terminam dia 1º de julho, numa quarta, termina tudo. Aí dia 3 na sexta, a gente tem, ou seja, está passando do período, mas não há problema, pelo menos para mim. É dia 3 de julho, e eu vejo que para vocês também não, acho que não tem problema nenhum, e quanto mais conhecimento, melhor. Vai ser o professor George falando dos games dentro da educação física, como é que a gente pode estar utilizando essa potência hoje virtual aí, tanto nas questões escolares, quanto nas questões de treino, né? E aí, quando eu falo games, eu falo videogame, jogos, né, eletrônicos e por aí vai, tá? É também de suma importância porque é uma realidade que a gente hoje não pode fugir, e vocês sabem, né, que os e-sports, por exemplo, né, já estão sendo quase classificados como esportes, né, e não mais e-esportes. Esse i fazendo referência ao eletrônico, né? E hoje gera uma grande renda, né, professor? Os jogos eletrônicos aí. Com certeza. Bom, Esses campeonatos de FIFA, são campeonatos milionários com patrocínios gigantes e finais, fases finais de campeonato jogando em estádios de futebol, em ginásios, né? De tanta gente que vai assistir. Então, assim, não é um negócio bobinho, mas não como era na minha época, por exemplo, que eu chamava um amigo da rua para jogar eu e ele um contra o outro, né? Hoje em dia é muito, 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 muito maior, né? Eu estava vendo esses dias uma reportagem no Globo Esporte que eu, mesmo tendo todo o conhecimento disso, de leitura, enfim, as coisas ainda me provocam certos medos, né? Mas faz parte do crescimento social, né? Da sociedade. Dizendo que o ABC estava com um time, olha, veja que até as palavras da reportagem montado, estava jogando o Campeonato Brasileiro eu acho que era FIFA, ou era Mineirão, eu não me lembro agora qual dos dois jogos de futebol era, um mais conhecido. Aí eu, caramba, o ABC, um clube, não é um clube, não é só do futebol, né? Apesar de ser ABC Futebol Clube, é um clube, né? Montando um time de futebol para jogar o campeonato de FIFA, né? O Arena Eleven. Beleza. Aí foi entrevistar o capitão do time. Aí ele explicando que a gente não estava podendo treinar juntos, né? Por causa da pandemia, cada um estava treinando na sua casa, online e tal, e que treinamento junto fazia diferença, porque você dialogava na hora com a pessoa, e no eletrônico, né? No online, você tinha que digitar alguma coisa, ou às vezes o microfone chiava, enfim, podia atrapalhar uma fala ou outra, mas enfim, eles estavam fazendo do jeito que dá para fazer. Eu, na minha cabeça, assim, tá, então deve ser assim, né? O Hernando deve jogar com um time, o Diogo com outro time, né? O ABC montou uma equipe, sei lá, 3 equipes, 4 equipes, cada um joga com um time, beleza. Aí quando eu fui ver, o cara falando, não, porque o time é composto por 23 jogadores, né? Futebol, né? E nós somos 23 atletas, cada um controla o seu boneco, o seu jogador. Aí eu disse, minha nossa.
Jesus amado, imagine aí, pessoal. Tudo bem, os 23 de uma vez jogando fica difícil porque tem o banco de reserva, tem isso tudo, mas vamos pensar aí 11 jogando, né, contra o outro time. Cada um na sua casa com um controle, jogando com o seu jogador específico, sei lá, um jogando com o Neymar, o outro jogando com o Thiago Silva, o outro jogando com o goleiro. Eu fiquei pensando assim, cara, como é que é os treinamentos táticos desse pessoal, né? Técnico do jogador, do bonequinho lá, né? E como é que é o treinamento do goleiro? O jogador que joga com o goleiro, porque o goleiro também joga, né? É um ser humano jogando com o goleiro, é um jogador mesmo, virtual jogando com o goleiro. E, caramba, como é que deve ser isso, meu irmão? Como é que deve, quando sair dessa pandemia, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar entender isso, porque na minha época, a gente pegava um controle, dois controles, jogava você contra o outro, aí depois lançaram um adaptadorzinho para botar quatro controles, já era uma loucura, quatro, né? Fico imaginando 11. Aí depois, lógico, depois veio a questão do online, né? Mas o online era eu contra o Diogo, eu contra a Maria, eu contra, né, uma pessoa lá no Japão, mas era eu contra outra pessoa, um contra um. 22 caras, né? 11 contra 11, jogando. Jesus amado, deve ser, não sei não, depois eu vou pesquisar até melhor isso. Confesso que eu fiquei assim, meio paralisado quando eu escutei isso, porque para mim é muito distante, né? Mas não é distante, né? Parece ser distante, mas não é. E aí o Antônio vai falar, o George vai falar um pouco disso, né? Sobre essas questões aí, como é que fica, né? Os games na nossa área. Beleza, pessoal? Professor, a prova é dia 24, não é isso? Dia 20, não me lembro agora, tô me Hernani, só olhando no cronograma, mas eu acho que é, viu? Eu acho que é 24, se eu não me engano. Eu acho que é. Vou dar uma olhadinha de toda forma. É. E como é que vai ser essa questão dessa prova, né? Vocês fizeram prova no AVA? Sim, as duas. Hoje, inclusive, tem uma, agora de 6h40 tem uma prova. Homem vai fazer, homem. Eu aqui. 6h35. Valeu, pessoal. Mas tá Boa sendo tudo noite. no AVA, professor. No AVA, né? É É, tranquilo, né? Vai no AVA, né? é tranquilo. Beleza, então. Até mais. Boa noite. Alguém só para não ficar só eu falando, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa, acrescentar algo ao trabalho dos meninos, ou perguntar alguma coisa, tá? Alguma coisa do tipo, antes da gente ir? Se não, tranquilo. Eu gostaria também só de agradecer também, né? E a atenção de todos aí, que muitos também deviam ter o que fazer, alguma coisa, e ficou até agora. Só agradecer a todos aí. Oi, professor, desde já, de novo, mais uma vez, parabenizar os meus colegas por mais uma aula enriquecedora, né? Mais uma aula apresentada riquíssima. E a gente sabe que esse tema também é muito delicado, como o primeiro né? E também tem visões bastante diferentes hoje, principalmente, né? Com o mundo que a gente enfrenta hoje, com as pessoas que a gente enfrenta diferentes, de pensamentos diferentes, de imaginações diferentes, criatividades enormes, né? Que uns concordam e outras não. Para a gente, professores, fica muito difícil e, ao mesmo tempo, fácil, porque a nossa metodologia é essa, não é verdade? Mas, desde já, parabenizar meus amigos, viu? Deixando parabéns. Eu espero que eu saia parabenizada também como vocês. Obrigado. Tá certo? Fico só ouvindo porque eu gosto de aprender, tá certo? Tem coisas que vocês falam que, na verdade, eu tenho a humildade de dizer a vocês que eu estudei, mas muita coisa eu não me lembro mais. Por sinal, eu acho que foi algum de vocês falando sobre a aula que a gente tivemos a oportunidade de deficiente visual. Eu participei dessa aula também, foi muito boa, foi com Dani, tá? E essa aula, para mim, foi muito difícil. Então, eu saí batendo assim todo mundo, porque fiquei sem nenhuma coordenação de direcionamento para onde eu ia.
É, Então, assim, a gente vê que é muito difícil. E, graças a Deus, nossos colegas sabem se expor, estudando, olham uma coisa e outra. O senhor também super rico, né, implementando todas as nossas informações. E parabenizar, professor. E eu estou aí segunda-feira, se Deus quiser. beleza, Maria. Valeu a todos. Boa Valeu. noite. Boa noite, pessoal. Um abraço, viu? Fiquem bem. Valeu, pessoal. Boa noite. Belo trabalho de vocês. Obrigado a todos. Valeu.